Muito bem. Então, bom dia a todos, né? A gente inicia mais um dia de aula. Acho que a nossa aula agora é a de número 7 já, né? Semana 7. Nós já vimos, inclusive, nas aulas anteriores, que o nosso conteúdo está um tanto quanto já adiantado, né? Em relação ao próprio KLS, em relação à nossa disciplina, o conteúdo programático da disciplina. E a gente vinha, então, falando aí da teoria geral do processo, a gente chegou até a parte de jurisdição, né? E na última aula a gente dividiu o conteúdo, por isso que eu não entrei com material novo, porque já havia essa previsão de um novo formato de aula, um formato de aula ao vivo, né? Então, a gente dividiu o conteúdo. Hoje a gente entra, então, na aula, na verdade é a 7, não seria a 6, né? Para a gente falar da questão da competência, né? Que a gente tem que ter como... a gente tem que saber, a gente tem que conhecer que a competência ela é muito importante na questão processual, porque a competência ela é um dos pressupostos processuais. Ou seja, se qualquer processo for julgado, for analisado e for sentenciado por um juiz incompetente, cabe nulidade do processo. Então, quando a gente fala da competência dentro da teoria geral do processo, ele serve para os processos em gerais. Nenhum processo ele pode ser julgado por um juiz incompetente, né? E difere aí a competência da própria jurisdição quando a gente entende, como a gente já viu na aula anterior, que a jurisdição ela é nada mais do que um poder ou uma função dada ao juiz. Uma função, um poder dado pelo Estado a uma pessoa, a figura do juiz, para que ela possa decidir uma lide, para que ela possa decidir uma demanda, né? Então, a questão jurisdicional, a questão da jurisdição, esse poder jurisdicional, ele é dado a todos, né? Então, todos os juízes têm jurisdição. Jurisdição para decidir sobre alguma demanda, decidir sobre alguma coisa, né? Agora, dentro dessa jurisdição, esse poder atuar, ele é feito por meio da competência. Então, não basta só o juiz ter a jurisdição, basta também que ele tenha competência para poder atuar. Então, quando a gente traz um conceito de competência, a gente fala o seguinte: o que seria a competência dentro da jurisdição? É o poder que tem um órgão jurisdicional de fazer atuar a própria jurisdição diante de um caso concreto. Ou seja, resumindo, jurisdição todos os juízes têm. O Estado dá esse poder para o juiz decidir. Então, todos os juízes podem decidir. No entanto, eles só podem decidir aquilo que a lei permite que eles decidam, né? A lei permite que eles atuem em determinados processos. Isso é uma questão de competência, né? Por isso que a gente fala muitas vezes que algum juiz ou algum deles seria incompetente. Incompetente por quê? Porque ele não teve capacidade, ele não tem competência legal para poder decidir, né? É a isso que a gente fala da teoria da competência, ou seja, há dentro da jurisdição uma distribuição desse poder, dessa função de poder julgar os casos, né? Então, essa teoria da competência, ela se resume a isso, né? Ela se resume a você trazer esse estreito relacionamento com a jurisdição, né, entre a competência e a jurisdição, porque a distribuição dessa jurisdição entre esses diversos órgãos do Poder Judiciário que nós temos, trata-se da competência, ou seja, da teoria da competência. Então, a gente distribui esse poder de decidir pelos juízes em determinados critérios, adotando determinados critérios que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né? Então, essa delimitação prévia de poder atuar pela competência, ela é trazida tanto pela Constituição quanto pela lei, né? Então, a lei e a Constituição, lógico que a Constituição
numa forma mais abrangente, eles vão dizer onde o juiz vai poder atuar. Quando que o juiz pode atuar? Em qual processo ele é competente para poder julgar. Porque se a lei proibir determinado juiz de atuar em determinado processo por conta da sua competência, ele não poderia, né? Por quê? Porque a competência ela é uma medida da jurisdição, né? Então você mede essa jurisdição pela competência do juiz. Então, o que a gente pode fazer um resumo? Que a jurisdição ela fica demarcada pela competência. O juiz ele vai exercer a sua jurisdição no processo, guiado pela sua competência, para saber se ele vai poder atuar naquele processo ou não. Por quê? Porque a lei define qual juízo pode atuar em determinadas causas, em determinadas demandas. Tudo bem até aí? Tranquilo? Gente, tá tranquilo? Ok, tranquilo. Ok. Tá bom. A questão da competência é um pouco simples de se entender, no sentido de que determinado juízo, determinada comarca, determinado juiz, determinado grau de jurisdição pode atuar em determinado processo. E isso é determinado pela lei, né? Então, vamos fazer um resumo do que a gente falou até agora. Jurisdição, todo juiz tem. Competência, ela é distribuída obedecendo alguns critérios. Ela é obedecida conforme a delimitação prévia trazida pela lei ou pela própria Constituição, né? É por isso que existe a competência. E a competência, ela pode ser dada como um corolário aí do princípio do juiz natural, né? Ou seja, o juiz, ele é a única figura competente para julgar uma demanda. Por que ele é a única figura competente? Porque o Estado dá a ele a jurisdição de julgar alguma coisa. Então, o juiz natural, o princípio do juiz natural, é por conta da investidura que o Estado faz para julgar alguma coisa. Então, ele torna-se naturalmente competente para julgar as demandas, né? Mas quando há uma divisão de competência e essa competência ela traz no mesmo órgão jurisdicional vários juízes competentes, a gente tem o que a gente chama de competência concorrente. Ou seja, vários juízes que podem atuar naquele processo, naquela decisão. Então, a gente tem aí uma competência concorrente que será sanada pela distribuição da competência dentro da própria jurisdição, né? Então, vamos imaginar o seguinte: em Santa Bárbara, nós temos o juízo civil. Então, nós temos vários juízes cíveis dentro da comarca de Santa Bárbara. Todos eles são competentes para julgarem as causas cíveis, né? Então, obedecendo a alguns critérios, a gente faz a distribuição de competência. A distribuição dessas lides, dessas demandas, a gente faz a distribuição obedecendo a algum critério. Se for juiz, se houver dentro da comarca de Santa Bárbara, um exemplo, o juiz de família. Então, todas as demandas que forem do juízo de família... Estamos sem som, professor. Eu acho que nós voltamos agora, né? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Tá, aqui, deu um sinal aqui que estava ruim a minha rede. Aonde que nós paramos, hein? Até onde vocês ouviram? O senhor estava explicando os juízes aqui em Santa Bárbara, na comarca, juízes de família. Isso.
Então, isso se chama uma competência concorrente, onde vários juízes estão num pé de igualdade e têm competência para decidir sobre determinada demanda. Então, a gente tem essa competência concorrente. Aí, essa distribuição da demanda, ela é feita por critérios internos lá do juízo, dentre esses vários juízes que têm a competência, né? Agora, e quando que o juiz ele é considerado incompetente? Como que a doutrina considera um juiz incompetente? A incompetência não é porque ele não conhece a matéria, não é porque ele não sabe como julgar, não é nada disso, tá? A questão do incompetente exatamente é se a lei o permite julgar aquilo lá, aquela demanda, aquela lide, tá certo? Não é questão dele desconhecer sobre a matéria, tá? Quando a gente fala da incompetência, aí dentro, perdão, quando a gente fala da incompetência aí dentro desse poder jurisdicional, a gente fala que o juiz ele se torna incompetente porque o seu poder de julgar está fora do poder jurisdicional trazido pela lei, né? Então, quando ele se diz incompetente, não é porque ele não sabe julgar, mas é porque ele está fora do âmbito dos poderes jurisdicionais dado a ele para aquela questão, para aquela demanda, por força de lei, por força legal, né? Um juiz civil, ele pode se manifestar num processo criminal? Ele até pode, se a lei garantir isso a ele, porque como a gente pode dar um exemplo, pelos plantões judiciários, por exemplo, né? Eu acho que em Santa Bárbara acontece da mesma forma, aqui em Limeira acontece assim, no plantão judiciário fica um juiz plantonista, né? E quando nós temos, por exemplo, uma prisão em flagrante e vai por uma audiência de custódia, que é um ato processual criminal, se o juiz plantonista for um juiz civil, ele vai fazer a audiência de custódia. Por quê? Porque a lei garante a ele essa possibilidade. A lei dá a ele a competência para presidir a audiência de custódia e até decidir, por exemplo, uma revogação de prisão, né? Por um relaxamento de prisão, por uma não conversão de prisão preventiva ou pela conversão de prisão preventiva, né? Se num plantão judiciário algum advogado impetrar uma medida liminar numa esfera civil e o plantonista, o juiz plantonista for um juiz da vara criminal, ele tem competência para analisar, por quê? Porque a lei garante a ele que ele possa se manifestar dentro daquela lide. Nós não estamos falando de casos de juiz impedido, né? Que aí nós vamos aprender mais para frente. O juiz ele pode ter competência, mas ele pode ser impedido de atuar em determinados processos, que são os casos, por exemplo, do que a gente chama de suspeição, né? O juiz se torna suspeito para se manifestar em determinado processo, mas não incompetente, tá certo? E quando ele é incompetente e se manifesta? Veja que eu já falei para os senhores no começo que a competência ela é um pressuposto processual. E sendo um pressuposto processual, se violada essa teoria da competência, se violada a questão da competência processual, cabe nulidade no processo. E essa questão da competência, ela pode ser arguida diretamente pelo juiz, né? Ele pode, de ofício, se manifestar incompetente e encaminhar esse processo, né? Remeter o processo para um juiz competente, né? Ou ela pode ser arguida pelas próprias partes, né? Por exemplo, se uma parte entende que aquele juízo ele é incompetente para aquela demanda, ele pode, no próprio processo, arguir essa incompetência e o juiz ele vai se manifestar se realmente é incompetente ou não para aquela demanda, né? Lógico, se o juiz entender que ele ainda é competente e a parte entender pela incompetência, isso vai caber aí um grau de recurso, né, para análise aí das instâncias superiores. Mas, basicamente,
nós temos aí, então, uma incompetência, né? Uma incompetência absoluta ou uma relativa. Na absoluta, o próprio juiz fala, olha, eu sou incompetente, não posso julgar essa demanda, encaminhe-se, remetam-se esses autos para o juiz competente, né? Para que ele possa fazer. Ou o juiz não se manifesta com relação à competência e alguma parte vai lá e sinaliza, senhor juiz, o senhor é incompetente, excelência, para essa demanda. A lei não permite que o senhor julgue essa lide, esse tipo de ação, né? Então, isso faz com que o juiz se manifeste se ele realmente é incompetente ou não, e se ele verificar essa incompetência, remeter os autos para o juízo competente. Um exemplo disso, você entra com uma reclamação trabalhista no juízo criminal. O juízo criminal ele não pode simplesmente julgar uma ação trabalhista, por quê? Porque a lei diz claramente que as varas de trabalho, os juízes do trabalho, irão julgar as demandas trabalhistas. Isso não quer dizer que o juiz criminal não entenda do direito do trabalho. Ele pode até entender e conseguir, muitas vezes, melhor do que o juiz do trabalho decidir aquela demanda. Mas a lei não o permite, então ele seria incompetente para isso, né? Espero estar sendo claro com os senhores aí nessa questão da competência. Agora, é importante a gente ressaltar que quando a gente fala do juiz incompetente, a doutrina, na maioria delas, elas não fazem uma divisão dessa competência, elas não tiram a competência do juiz. Mas, até no meu ponto de vista, no meu modo de ver, e de uma boa parte da doutrina, a competência ela não é do juiz. Ela pertence ao juízo, à vara, né? A vara, sim, o juízo ele é incompetente, não o juiz enquanto pessoa física, tá certo? Por quê? Porque o juiz enquanto pessoa física, ele pode ser impedido de atuar no processo, como eu já disse, pela questão da suspeição, pela questão do impedimento que a lei traz, mas não pela competência. O que é incompetente é o juízo, é a vara. Lembra que é o exemplo que eu dei. Um juízo criminal não pode julgar uma demanda trabalhista. Um juízo trabalhista não pode julgar uma demanda de um contrato de compra e venda. Eles não são competentes. Não o juiz, não a figura física do juiz, né, da pessoa física, mas sim do juízo pelo qual ele está desempenhando as suas funções. Tá certo? Então, eu entendo, e a maioria da doutrina também entende, que o mais correto a falar com relação à competência ou incompetência é do juízo, e não da figura do juiz enquanto pessoa física. O juiz, enquanto pessoa física, ele pode se julgar, se entender, né, como impedido da demanda por conta da suspeição ou por conta de outros impedimentos legais, mas não na questão da competência em si. A competência é do seu juízo, né, da vara, né, não o juiz enquanto pessoa física no exercício da sua jurisdição, porque lembrem, o juiz, todo juiz, ele tem jurisdição, né? E se a vara for competente, essa competência ela se estende ao juiz enquanto pessoa física, né? Agora, se ele, enquanto pessoa física, ele não reunir condições para processar e julgar a causa, se ele for impedido ou se ele for suspeito lá nos artigos 144, 145 do Código de Processo Civil, isso não quer dizer que ele é incompetente, né? Só quer dizer que ele é impedido, tá certo? Então, a competência ela está atrelada diretamente à vara, ao juízo, né? Não ao juiz enquanto pessoa física, tá certo? Muito bem. Dentro dessa questão da competência, né?
Alguns autores, alguns doutrinadores, por exemplo, Almícar de Castro, outros, o Chiovenda, eles falam do princípio da efetividade, né? Eles falam que a competência ela está diretamente ligada ao princípio da efetividade. O que seria, então, esse princípio da efetividade para esses doutrinadores? Eles falam que o princípio dessa efetividade ela significa ser um juiz incompetente para proferir, né, para decidir, proferir sentença ou para decidir, quando ele não tenha condições de fazer cumprir essa sentença. Então, seria incompetente o juiz quando ele não reúne condições de fazer cumprir essa sentença por ele proferida. Então, se a jurisdição ela pode, em tese, ser concebida de forma ilimitada, desconhecendo aí qualquer fronteira ou motivos de ordem prática e razões de natureza política, aconselha o Estado a agir de forma a não conturbar esta jurisdição, né? Mesmo porque qualquer medida que a comprometesse seria inoperante, por conta da nulidade, né? Então, o que eles entendem por esse princípio da efetividade? Olha, sendo o juiz incompetente para fazer cumprir a sentença, não tendo condições de fazer cumprir a sentença, ele vai ser incompetente. Vamos lá. Exemplificando. Teria como um juiz da vara do trabalho aplicar uma sentença no processo criminal e ele tem condições de fazer cumprir essa sentença criminal? Não. Se ele não tem condições de fazer cumprir essa sentença que ele proferiu, ele é incompetente. Então, não terá efetividade nessa demanda, nessa sentença, nessa competência, nessa função que lhe foi atribuída. Então, ele é incompetente, né? Então, isso na teoria, um princípio trazido aí por alguma parte da doutrina, que consegue esclarecer a questão da competência, né? Ou seja, se o juiz ele não consegue fazer cumprir a própria sentença, então ele é incompetente para proferi-la, para sentenciá-la, né? Então, é essa questão do princípio da efetividade, né? Trazida por algumas partes da doutrina, né? E que isso muito influencia quando a gente vai falar da questão da competência externa e da competência interna trazida pelo direito, né? Principalmente quando a gente fala do direito processual civil, né? Que ela subdivide a competência em competência externa e interna. Resumidamente, o que seria a competência externa? A competência externa ela é inerente àquela questão da cooperação internacional, né? Quando a gente fala da carta rogatória, quando a gente fala do auxílio direto, lá dos artigos 28 a 34 do Código de Processo Civil, da carta rogatória, que está lá no artigo 36, salvo engano, do próprio Código de Processo Civil, né? Então, isso traz relação, a própria cooperação internacional, lá do artigo 26 e 27 do CPC, isso se reúne, se relaciona com a competência externa, né? Quando algum documento relacionado a um processo internacional, né, ele aporta na jurisdição interna, no nosso território, como é feita essa distribuição, em cooperação internacional, ou numa carta rogatória, ou no auxílio direto, enfim, nessa redistribuição de ações vindas do exterior. Então, essa competência externa também é trazida no nosso direito, né? E temos, por outro lado, a competência interna, que está lá no artigo 21, 22, 23 do nosso Código de Processo Civil, né? Do 21 e 22, que fala da competência concorrente, e do 23, que fala da própria competência exclusiva, né?
E o que seria, então, essa competência interna? O que significaria essa competência interna? É a própria repartição do exercício da jurisdição dentro do direito nacional, né? Obedecendo alguns critérios. Por exemplo, nós podemos fazer a distribuição do critério por matéria, por natureza da relação jurídica, matéria trabalhista, matéria penal, matéria civil, né? Podemos fazer a distribuição de competência levando em consideração o valor da causa, o valor econômico dessa relação jurídica, né? Onde alguns órgãos do Poder Judiciário adotam para a distribuição da competência o valor da causa, o valor econômico dessa relação, né? Ou pela qualidade ou condição de uma das partes da lide, que seria aí um critério relacionado à pessoa, a qualidade pessoal da parte, né? Determinada pessoa, ela é levada a juízo, não podendo, por lei, ser julgado por determinado juízo, né? Especificamente aí, quando a gente for falar de um presidente da República, por exemplo, né? Ele não pode ser processado e julgado por determinados juízos, tem os juízos específicos para isso, obedecendo aí, né? Levando em consideração essa qualidade pessoal, essa condição pessoal da pessoa, do presidente, né? Um exemplo aí do valor da causa, por exemplo, são os juizados especiais, né? Os juizados de pequenas causas, né? Cujo valor até 40 salários mínimos, em que pese precisa de advogado, mas vai ser julgado pelo juízo especial, juizado especial, né? Temos estabelecidos pela competência alguns critérios territoriais, né? Ou seja, ela se determina com base em algum lugar. Por exemplo, no processo criminal, ele se determina pelo lugar onde aconteceu o crime, pelo local da infração. Então, é competente para julgar determinado crime o juiz, né, o juízo do lugar onde aconteceu o crime, né? Mas se a gente não sabe onde aconteceu o crime, então determina-se pelo lugar onde mora o réu, por exemplo, né? Então, alguns critérios de competência, eles são adotados por base na questão territorial, né? Onde foi o lugar onde foi feito determinado contrato ou prestado determinado serviço, ou lugar no processo civil onde mora o réu, né? Então, são determinantes para a distribuição dessa competência, né? E num último critério, nós temos o critério funcional, né? A natureza da função que o órgão jurisdicional é chamado a exercer. Então, aí nós temos, por exemplo, até a distribuição entre graus de jurisdição, juízo de primeiro grau, juízo de segundo grau, né? E a própria natureza funcional de determinados juízos, né? Que são fixados em sua competência pela função que exerce, né? Pela função do próprio órgão do juízo. Lembrando que a competência ela não é do juiz como pessoa, ela é do juízo onde ele está designado para exercer a sua jurisdição, tá? O seu poder jurisdicional, né? Então, para se determinar a competência do juízo, temos estabelecidos esses 5 critérios, né? Na verdade, são vários. A doutrina, as doutrinas vão cada dia mais estabelecendo critérios para a distribuição dessa competência, para a determinação da competência, né? Mas as 5 principais e as mais adotadas pela doutrina são essas 5, do valor da causa, pela matéria, pela qualidade ou condição da pessoa, pelo critério territorial, né? Determinando aí com base no lugar onde ocorrer o fato ou o ato, né? Ou pela função jurisdicional do órgão,
né? E com relação a esses critérios aí, para sistemas de determinação da competência, nós temos dois principais autores, doutrinadores, que discutem acerca disso, né? Nós temos o Carnelucci, e o Carnelucci, ele não concorda com esses critérios adotados aí pelo direito brasileiro, né? Ele traz um sistema de determinação de competência onde ele diz, né, ele entende que essa jurisdição ela deve ser repartida entre os diversos órgãos jurisdicionais, levando-se em consideração a função a ser desenvolvida, né? Então, somente trazendo aqui a questão do critério funcional, né? Então, essa função a ser desenvolvida pelos juízes, que seria essa competência funcional ou uma competência hierárquica, né? E também pela competência da matéria, pela competência material, ou seja, da matéria sobre a qual a função deve atuar. Então, ele fala o seguinte: primeiro, como se determina a competência? Isso na visão do Carnelucci. Você reparte entre os órgãos, considerando aí a sua competência funcional e hierárquica. Então, a competência funcional de primeira, segunda instância e para, né, hierarquicamente obedecendo aí, né, essa ordem hierárquica estabelecida. E segundo, a função pela matéria, a competência material. Se é de matéria penal, se é de matéria civil, se é de matéria trabalhista, enfim. Essa seria a forma de determinar a competência conforme o Carnelucci, somente adotando esses dois critérios. Por quê? Porque ele acaba criticando o sistema adotado pelo direito brasileiro, que leva em consideração os 5 critérios que a gente viu agora há pouco, entendendo que são essas disposições codificadas, elas são impropriamente agrupadas em torno de critérios heterogêneos, que não trazem até uma certa insegurança jurídica, né, na sua visão. Por quê? Porque dentro de um próprio critério, você tem outros critérios que se subdividem dentro de um próprio critério, né? O direito penal, ele é muito... É um exemplo muito fácil de se dar dentro do processo penal. Por quê? Porque dentro desses critérios, se você for levar em consideração, por exemplo, na matéria penal, o crime imputado, ele não é matéria exclusiva. Porque, mas o homicídio, ele deve ser julgado pelo tribunal do júri, né? Tudo bem. Então, o homicídio, ele é julgado pelo tribunal do júri. Agora, dependendo da pena a que for ser cominada a determinado crime, ele já não é mais de competência do determinado juízo criminal. Ele é de competência de outro juízo criminal. Porque se a pena não for superior a 2 anos, ele já vai para o juizado especial criminal, né? Já não é mais do juizado especial, não é mais do juízo criminal comum. Ele é do juízo criminal especial. Então, não importa o crime, mas aí você já leva em consideração a pena cominada. Então, o Carnelucci entende que isso traz uma insegurança jurídica quando a gente está falando de competência do juiz para analisar, para julgar os crimes, né? Ou julgar os processos de uma forma geral, assim como ocorre também no valor da causa lá no processo civil, né? Nós temos diversos juízos cíveis, mas dependendo do valor da causa, ele vai para o juizado especial civil. Dependendo da matéria, ele vai para o juízo civil comum. Dependendo da pessoa, ele tem uma outra distribuição de competência, né? Então, isso faz com que Carnelucci entenda que há aí uma questão de distribuição heterogênea, e isso acarretaria aí uma insegurança jurídica, né? Só que esse entendimento do Carnelucci, ele não é adotado pelo nosso direito nacional, né? O nosso direito nacional, ele adota os critérios trazidos por Chiovenda,
Chiovenda, ele adota os critérios para a determinação da competência, dividido em três aspectos. O aspecto objetivo, o aspecto territorial e o aspecto funcional. Então, a determinação de competência, segundo Chiovenda, e é adotado pelo nosso CPC e também pelos outros direitos processuais pátrios, né, aqui do nosso direito nacional, esses critérios seriam, então, adotados ou pelo critério objetivo, nele estaria reunido o critério determinante pelo valor da causa, pela natureza da causa, que aqui seria a questão da matéria, e até mesmo pela qualidade da pessoa, né? No nosso direito brasileiro, a qualidade da pessoa ela é um critério objetivo para a determinação da competência, né? Nos outros direitos, não. Isso é uma coisa própria do direito brasileiro, né? Então, quando a gente fala do critério objetivo, ali do Chiovenda, a competência ela é determinada, então, pelo valor da causa ou pela natureza da causa, né? E no nosso direito processual, essa competência também é determinada pela qualidade da pessoa, o que não acontece em outros ordenamentos jurídicos, né? Quando a gente fala, quando a gente fala, então, desse critério objetivo, a competência ela é fixada, então, pela matéria, em razão da matéria, ou seja, pela natureza da causa ou dessa relação jurídica material controvertida, que ela é apresentada aí para o juízo decidir. Quando a gente fala do valor dessa matéria, numa relação jurídica, elas são atribuídas exclusivamente a determinados juízes, independentemente de valor de causa, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de um direito de família, numa relação, num reconhecimento de paternidade, por exemplo, ele é exclusivamente determinado para determinado juízo, independente do valor da causa, né? Então, adota-se, num primeiro momento, para a determinação dessa competência, o critério objetivo da natureza da causa, da matéria, do que trata determinada causa, né? Se é uma determinada causa criminal, ele vai para o juízo criminal. Se é um juízo trabalhista, a matéria a ser discutida na lide, dessa relação jurídica material, se é trabalhista, ela vai para o juízo trabalhista, independentemente do valor da causa. Primeiro, objetivamente, se verifica a matéria da discussão, a matéria que está sendo levada em discussão aí no processo, para se determinar a competência. Então, ele é uma competência civil, é uma competência trabalhista, ou é uma competência penal, criminal, né? Num segundo momento, verifica-se aí a qualidade da pessoa, né? Se teríamos aí, por essa condição especial da pessoa envolvida, qual competência determinada seria para essa situação, né? Então, o juízo criminal, se a pessoa envolvida, se o réu, ele tem uma qualidade ou uma condição especial, automaticamente ele não vai para o juízo comum criminal, ele vai para um juízo exclusivo, de competência exclusiva, por conta da sua qualidade de pessoa, né? E também leva-se em consideração, em determinadas causas, o valor da causa, como a gente já viu lá quando a gente está estabelecendo o juizado especial civil, né? Então, esses seriam os critérios objetivos. Num segundo momento, para a determinação da competência, você leva em consideração o critério territorial. Pelo fórum domicílio, ou seja, pelo domicílio das partes envolvidas, ou pelo fórum contractus, ou seja,
onde foi determinado contratualmente, por exemplo, aonde seria o juízo competente para decidir a causa. Vocês já devem ter feito parte aí de algum determinado contrato, né? Por exemplo, contrato de compra e venda ou contrato de aluguel, enfim. Sempre vem uma cláusula no final do contrato falando o seguinte: elege-se como fórum competente para dirimir as causas o Fórum da Comarca de Santa Bárbara. Ponto. Então, por essa questão territorial, já ficou contratualmente eleito, né, o fórum competente para aquela questão, né, para decidir aquela questão. Então, a competência territorial, por quê? Porque dentro dessa determinação contratual foi eleito determinado fórum, né, determinada competência, determinado juízo competente para decidir nessas causas, né? E também leva-se em consideração no critério territorial a questão do fórum reincitário, ou seja, do lugar aonde está, né, de onde aconteceu o fato, do lugar, né, do crime ou do réu, ou o lugar onde se exercita a jurisdição, enfim, né? Você leva em consideração aí a competência de foro, né? Como a gente chama, uma competência territorial, competência de foro, né? E a gente determina, então, num segundo critério, para determinação aí da competência, a gente determina pelo critério territorial, né? E, por fim, a gente leva em consideração o critério funcional, né? Então, onde a competência ela é determinada aí pela natureza e pelas exigências especiais das funções jurisdicionais, né, que o juízo é chamado a exercer num determinado processo. Pode-se repartir, logicamente, essas funções pelos diversos órgãos da mesma causa. Ou seja, entre os juízos de cognição, juízos de execução, entre os juízos de primeiro e segundo grau, ou então atribuir a causa ao juízo de determinado território, né, abrindo lugar aí a uma competência em que o elemento funcional concorreria aí com o elemento territorial, né, o que a gente chama aí competência territorial funcional, né? Mas nessa questão funcional é saber o seguinte: determinado juízo ele está atribuído para aquela função jurisdicional, né? Então você faz a determinação da competência observando primeiro o critério objetivo, natureza da causa, né, ou a matéria a ser discutida, a qualidade de pessoa e o valor da causa. Depois analisa-se a questão do critério territorial, né? Como se determina a competência num fator territorial, né? Por exemplo, no juízo civil, pelo domicílio do réu, por exemplo, da parte, né, acionada, e também depois pelo critério funcional, pelas funções jurisdicionais do juízo, né? Que aí pode ser determinada matéria, você teria exclusivamente que levar ao conhecimento de um juízo de segundo grau, né? Ou você apresenta a sua reclamação, a sua demanda num juízo de primeiro grau, e depois, dependendo do reflexo disso, o juízo competente para analisar determinado recurso é o juízo de segundo grau, né? É aí que você determina se a competência é do STF ou é do STJ, se a competência é do TJ ou ainda é do juízo de primeiro grau. Então, é essa competência, esse critério funcional que a gente fala, de competência de qual juízo, por sua função jurisdicional, está apto a julgar aquela demanda, tá? E esses são os critérios aí adotados pelo nosso direito, tá? Direito pátrio para a determinação da competência, que é esses critérios trazidos, principalmente aí, criados, né, pelo Chiovenda, dentro da nossa doutrina, né?
E dentro dessa competência externa, que a gente já estudou, a gente fala aí da competência com relação à cooperação internacional, ou auxílio direto, ou a própria carta rogatória, que seria um auxílio, né, uma atuação jurisdicional diante de um processo externo, fora do território nacional, fora da nossa soberania nacional. Então, daí a nossa lei, ela acaba estabelecendo critérios para adoção da competência, para a determinação da competência de como o juiz vai poder atuar, né? Até aqui, dentro dessa matéria de competência, podem abrir o microfone à vontade, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. É complicado a gente falando sem olhar, né, para vocês, assim, a maioria está sem câmera, então a gente não vê a reação. Vamos lá, gente. Por enquanto, acho que está tudo certo. Mas está claro, a explicação está clara? Está indo, está dando para entender? Tranquilos? Está dando para entender. Tá. Vamos lá, Nereu. Uma excelente aula, estou só... Tá bom. Adriana. Adriana. Eu vou pela minha ordem aqui da listagem, tá? Adriana, acho que não tá... Tudo ok, Pro. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, tá bom. Cadu? Cadu? Cadu está tomando o Danone dele lá, que a mãe dele levou, né? Fala, professor. Tá tranquilo aí, Cadu? Tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá bom. Toma o seu Danone aí. Eliana já se manifestou, Kátia também. Marcos, tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tá bom. Raquel, Tiago? Tá ok. Tiago sumiu, né? Tranquilo. Sueli também tá tudo bem? Tá. Ô, teacher, posso fazer só uma observação? Pode, claro. Eu lembrei no caso que eu entrei com um processo em 2008, aqui na Vara de Santa Bárbara, e o juiz disse que não tinha competência para julgar. Daí esse processo foi para, acho que a Vara Central em São Paulo. É o Fórum Central. Daí eles que fizeram o julgamento. Então, é exatamente essa questão... Deixa eu só desativar. É exatamente essa questão da competência, né? O juiz, não que ele não saiba julgar a matéria. Às vezes, se a gente for colocar que o juízo civil, todos os juízes cíveis do Brasil inteiro conhecem o direito civil, o direito processual civil. Todos eles conhecem, né? Mas às vezes essa determinação de competência não o permite julgar determinada causa, né? Exatamente para que sejam adotados esses critérios. Se a gente for falar que um juízo criminal, aqui em Limeira, por exemplo, nós temos 3 varas criminais, né? Todos os juízes criminais das 3 varas, e também os juízes auxiliares, como são chamados, né, substitutos, auxiliares, eles são competentes para julgar um homicídio. Então, se a gente distribuísse um processo de homicídio para a 3ª vara criminal, a fase de instrução, a juíza ela vai analisar e vai fazer toda a instrução do processo criminal. Só que a partir do momento que há a pronúncia, né, que seria a denúncia aí no crime de homicídio, ela vai remeter para o juízo do tribunal do júri. Por quê? Porque a competência para julgar o homicídio é o tribunal do júri. Porque se ela aplicar qualquer sentença ou qualquer decisão de pena nesse processo de homicídio, vai trazer uma nulidade. Por quê? Porque ela não tem competência. Não que ela não tenha conhecimento, mas a competência ao juízo dela,
né, da vara dela, não é para o tribunal do júri, né? Então, é essa questão da competência. O próprio juiz, ele pode absolutamente, e isso a gente vai ver, né, já na nossa próxima aula, quando a gente for falar da questão da competência absoluta ou relativa, o juiz próprio de ofício, ele já se manifesta, né? Ele fala, olha, eu não tenho competência, não, o meu juízo não é, a minha vara não é competente para julgar determinada matéria. Então, remetam-se os autos para outra matéria. Eu acho que a própria Sandra e a Kátia, que trabalham no Juizado Especial Criminal, já vem alguma coisa nesse sentido, né? Se não for um crime de menor potencial ofensivo, você não pode julgar pelo juízo, não pode ser julgado pelo juiz do Juizado Especial. Ele tem que obedecer os ritos, os critérios do juizado comum, do juízo comum, né? Da vara comum, lá da vara criminal. Então, isso é questão de competência, de determinação de competência, né? Ô, Sandra, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que a gente vê realmente muito isso. As pessoas entram com o processo e aí, de acordo, ou pelo menos vem tomar informação, né, a respeito da entrada do processo, e aí, de acordo com o valor, a gente orienta a procurar a vara comum mesmo. Então, exatamente o que acontece? Isso muito ocorre por desconhecimento do próprio advogado. Os advogados, eles pecam muito, né? Só dando um exemplo para vocês. Principalmente quando a gente vai apresentar algum recurso, eu dou aula de prática penal numa outra faculdade. E eu insisto muito com os alunos na questão das peças, né, na prática penal, de fazer a distribuição, o encaminhamento, o endereçamento certo da peça. Por quê? Por questão de competência, né? Se a gente está recorrendo, por exemplo, se você vai apresentar um recurso, né? Eu não vou me ater muito aos nomes do recurso para não confundir os senhores, mas se a gente vai entrar num recurso cuja matéria a ser discutida é uma matéria de ordem constitucional, a própria lei fala que a gente tem que distribuir isso para o STF, né? Não ao STJ. Por quê? Porque cabe ao STF analisar recursos que tratam de matérias constitucionais, né? Só que muitas vezes o advogado ele não sabe e apresenta um recurso, por exemplo, para um outro juízo. Juízo incompetente para julgar a matéria. Pode trazer prejuízo? Pode trazer prejuízo ao seu cliente, inclusive, né? Até mesmo prejuízo ao próprio rito processual. E outra, pode também, mas pode ser sanável essa falha? A gente direciona para um juiz, o juiz fala que é incompetente e ele vai remeter para o outro? Até pode, não vai trazer um prejuízo material, mas só o tempo que se percorre entre a redistribuição de uma ação para uma outra competência, né, para um outro órgão competente, isso já traz um prejuízo, né? Eu vi agora recentemente um processo onde houve uma prisão de uma pessoa numa cidade, né, eu vou até usar o nome, a pessoa ela foi presa na cidade de Leme. O crime aconteceu na cidade de Pirassununga, que são duas cidades vizinhas, próximas aqui a Limeira. Então, o flagrante ele foi elaborado na cidade de Leme, porque a pessoa foi presa lá. De início, esse processo criminal ele já deveria ter sido distribuído a uma vara criminal ou a vara criminal de Pirassununga, que por determinação de competência, né, veja bem, objetiva, né, vamos lá para os nossos critérios, para a determinação da competência. Bom, trata-se de uma matéria criminal, então nós já temos decidido que a competência para analisar é do juízo criminal. As pessoas presas não traziam nenhuma condição especial ou qualidade, né, de pessoas que determinassem uma competência especial, um juízo especial para serem julgados. E não teria valor da causa a ser analisada. Então, primeiro, no critério objetivo, nós temos que é uma matéria criminal. Nós vamos para a determinação da competência territorial. Diz o processo penal que é competente para processar e julgar o processo criminal
o juiz de onde ocorreu o crime. Então, se o crime aconteceu em Pirassununga, ainda que a prisão tenha sido feita em Leme, o fórum, o juízo competente, é o juízo de Pirassununga. Só que a delegacia, ela distribuiu já na a audiência de custódia e a distribuição do processo, ela aconteceu na comarca de Leme, no juízo criminal de Leme. Aconteceu a audiência de custódia, a prisão em flagrante, ela foi convertida em prisão preventiva no juízo de Leme, e esse processo ele ficou, aí infelizmente houve essa situação da pandemia, a suspensão aí dos trabalhos e tal, né, essa contingência, mas esse processo ele estava no cartório de Leme, né. O advogado de um dos presos, ele pediu um relaxamento da prisão para o juiz de Leme, né? Por conta de ele entender que não havia um estado de flagrância e tudo mais. Então, ele pediu o relaxamento da prisão em flagrante para o juiz de Leme. O juiz de Leme, quando ele viu o pedido de relaxamento, ele falou, peraí, eu sou incompetente. Remeta os seus autos ao juiz de Pirassununga. Então, para você ter noção, pelo que eu vi, esse pedido de relaxamento ele aconteceu na segunda-feira passada. Até ontem ainda não tinha sido analisado pelo juiz de Pirassununga, porque ainda estava na fase de redistribuição de cartório, sai do cartório de Leme para redistribuição ao cartório de Pirassununga, ainda que seja numa forma hoje digital, online. Antigamente era processo físico, você tinha que esperar sair de uma comarca para chegar na outra fisicamente, tinha que esperar alguém ir buscar. Então, entendo um prejuízo que se está tendo de uma pessoa que, pela defesa, né, está presa injustamente porque ele não tinha uma situação de flagrância e ele nem participou do crime, né? Olha o prejuízo que se está tendo nisso tudo. Por quê? Porque aí não foi um erro do advogado, mas sim da própria polícia que distribuiu errado, e na demora do cartório de Leme em redistribuir para Pirassununga, quando já deveria ter sido feito isso na própria audiência de custódia. Estão se questionando até a competência do juiz de Leme para a custódia, quando deveria ter sido feito pelo juiz de Pirassununga. Então, entendam a importância dessa competência. Você acaba beneficiando o seu cliente, você acaba tendo um sucesso aí, seja na questão trabalhista, civil ou penal. A competência, ela acaba se tornando um grande trunfo, né, na mão do advogado ou também dos outros órgãos do MP ou da questão aí da própria Polícia Judiciária. A questão da competência ela é importantíssima, ela é imprescindível para a determinação aí do processo, de uma resolução do processo, né? E se o advogado ele não conhecer essa parte da determinação de competência, ele acaba prejudicando o seu próprio cliente e prejudicando a própria ação, né? O próprio processo em si, tá? Então, é muito importante estudar essa questão da competência. Tá certo? Senhores, tudo bem? Desculpe, é que eu viro para lá porque os senhores estão aqui do meu lado, na outra tela, né? Até aqui tranquilos? Sim. Tá bom. Então tá certo. A gente está com a nossa matéria adiantada, né? A gente já comentou sobre isso, né? Praticamente a gente já está terminando aí, já na 7ª aula, a gente já está concluindo o nosso conteúdo, né? Mas por conta aí de ter que atribuir alguma pontuação para os senhores aí na nossa deixa eu só voltar aqui, para a gente atribuir pontuações aí nas avaliativas, né? Eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho para ficar aí já pronto, se a gente precisar de uma pontuação aí, se as aulas não voltarem. Pode ser? Pode? Então, ok, tá, professor. então tá. Então fica como atividade para a gente
vocês estudarem aí os critérios para determinação de competência, né? Essa repartição aí essa distribuição de competência pelos critérios. Eu queria que vocês estudassem, então, fizessem um trabalho de pesquisa, aí pode ser digitado, não tem problema nenhum, e vocês façam, guardem com vocês, e a gente estabelece aí como prazo de entrega, deixa eu só olhar minha agenda aqui, a gente estabelece como prazo de entrega até o dia 20 de abril, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os critérios de determinação de competência. Seriam os critérios: o valor da causa, matéria, critérios pessoal, critério territorial e critérios de função, tá? Da natureza aí da função, critério funcional, tá? Então, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa relacionada a esses critérios, tá? Para que vocês entendam, consigam entender. Isso vai, logicamente, que se estender aqui para esses critérios adotados pelo nosso direito, tá? Critérios objetivo, territorial e funcional trazido pelo Kiovenda. Então, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa amplo, então trazendo todos aqueles critérios que são adotados pela doutrina, e depois uma pesquisa mais restrita com os critérios aí de determinação de competência pelo Kiovenda, tá? É esse trabalho, então, que vocês vão fazer para me entregar até o dia 20 de abril, tá? Vocês vão me mandar via e-mail. Mas entreguem realmente no dia 20, tá? Porque senão começa a aparecer, fica muito variado aqui o recebimento dos e-mails, aí acaba se perdendo algum no meio do caminho, tá bom? Porque o meu e-mail ele é utilizado aí para questão profissional e questão pessoal também, então acabam se perdendo. Então, no dia 20, a gente deixa estabelecido aí o envio dessa atividade, tá? Então, para o dia 20 de abril, valendo aí a nota da atividade avaliativa, ou para compor a nota aí da atividade avaliativa 2, né? Eu já lancei a nota da primeira, que foi com relação à participação em aula, enfim, aos critérios que eu adotei. Já houve aí uma atribuição de pontuação para vocês, tá bom? E na próxima aula, então, a gente volta com a questão da competência, mas falando aí da prorrogação de competência, quando a gente vai estudar a questão da conexão e da prevenção, né, pelos juízos, que é uma matéria bem legal de se estudar, bem gostosa de se aprender. Quando a gente fala da conexão, da prevenção, né, das causas e tal, e a gente vai ver aí a questão da competência absoluta e da competência relativa, tá bom? Aí a gente volta, então, na próxima aula para a gente falar sobre isso, na próxima terça-feira, com o mesmo link, tá? Na mesma aula, a gente vai utilizar do mesmo link. Se vocês tiverem dúvida com relação ao trabalho ou com relação à matéria que foi dada, se vocês forem estudar, eu vou subir esse material, essa gravação de aula no nosso AVA, por meio de link do YouTube, e também a gente tem o nosso grupo lá, que gentilmente a Sueli criou para a gente, né, para a gente poder tá mais próximos, tá? Então, toda dúvida, qualquer dúvida, façam lá pelo grupo, pelo menos já ajuda também os demais colegas, não se atenham aí, não se acanhem, né, em perguntar. Wagner. Oi, fala, Sueli. Não sou eu, não. Ah, não? É a Kátia. Oi, Kátia. Só uma dúvida. Então, na verdade, essa pesquisa que nós vamos fazer, esse trabalho, é sobre competência interna, de acordo com o Código Brasileiro adotado, e também sobre aquele outro doutrinador, o Kiovenda. Na verdade, o que o direito brasileiro adota são os critérios trazidos pelo Kiovenda. Por ele. Isso. Só que daí você faz eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa mais abrangente, né, dos critérios de determinação de competência e quais são e de que forma são adotados pelo direito brasileiro. Que daí a gente cai nessa questão do Kiovenda.
E nós vamos nos restringir apenas à competência interna. Sim, só competência interna. Por enquanto, só competência interna. Beleza. Tá bom? Porque a competência externa, na verdade, ela é uma questão fácil de se determinar, porque ela já vem explícita no nosso Código de Processo, né? Então, eles já se determinam como será a competência em caso de carta rogatória. Para que vocês entendam o que é uma carta rogatória. Tem um processo lá no Chile e precisa uma parte ser ouvida aqui no Brasil. Então, é encaminhada uma carta rogatória do juízo do Chile para o juízo brasileiro, para que o juízo brasileiro faça essa oitiva, faça essa audiência de oitiva aqui no Brasil. Então, o próprio código ele determina como será essa competência externa na carta rogatória, né? Quem será competente para fazer essa audiência? Então, isso o próprio código ele já fala explicitamente lá no artigo 26, né? Ele fala, por exemplo, no artigo 26, ele fala assim: a cooperação jurídica internacional será regida por tratado que o Brasil faz parte e observará. Daí ele vem, os respeitos, as garantias do devido processo legal. Então, o que ele faz? A competência externa, ele utiliza dos critérios da competência interna, basicamente. Entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Quando ele fala da carta rogatória, por exemplo, lá no artigo 36, ele fala assim: o procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Aí ele fala no parágrafo 1º: a defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Em suma, o que ele fala? Olha, irá obedecer ao devido processo legal, né? O devido processo legal a carta rogatória será feita pelo juiz, observados os critérios de determinação de competência trazidas pelo juízo interno. Então, se for uma competência do juízo civil e a oitiva da pessoa tem que ser feita em Santa Bárbara, qual o juízo competente para fazer a oitiva, a audiência de oitiva dessa pessoa em Santa Bárbara? Se for uma matéria civil, utiliza o critério objetivo da matéria e faz pelo juízo civil em Santa Bárbara. Por quê? Porque você usa o critério territorial, né? Se for um processo de primeira instância lá, de primeiro grau, você usa os critérios de funções jurisdicionais aqui. Então, será pelo juízo de primeiro grau aqui. Então, a competência externa, isso eu vou falar até na próxima aula, ele adota os critérios de determinação da competência do juízo interno, né? Essa distribuição interna. Então, vocês entendendo esses critérios da competência interna, automaticamente a gente já conhece os critérios da competência externa. Tá bom? Kátia? Opa, desculpa. Eu precisava entrar no microfone. Eu entendi. Obrigada, Wagner. Gente, mais alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre, né? Não, professor, sem dúvida. Para sempre, não. Então, tá bom. Gente, eu agradeço vocês estarem aqui. Estamos tentando fazer com que a aula seja da melhor qualidade e o mais transparente possível. A própria instituição tem nos disponibilizado aí essa ferramenta, que é o Teams aqui, que está sendo maravilhoso, pelo menos com as funções que ela tem, que elas nos proporciona, né? E a gente utiliza, então, o nosso canal lá do WhatsApp para eventuais dúvidas e contatos, tá bom? E se precisarem de alguma coisa, vocês têm, então, como falar diretamente comigo, tá? Estou à disposição de vocês, tá bom? Se cuidem da saúde, cuidem da saúde dos seus pares, né? Dos pares aí de vocês, da família, filhos, avós, pais, mãe, irmãos,
e se Deus quiser, tudo vai ficar bom, vai ficar bem o mais breve possível, tá? Agradeço a presença de todos, agradeço aí toda essa nossa aula, essa contribuição de vocês, o empenho e o desempenho de vocês na aula, tá? E se Deus quiser aí, na terça-feira a gente vai estar junto de novo no mesmo horário, tá bom? Obrigado e até a próxima, então. Obrigada, professor.